E vamos falar do Santos, que continua trabalhando firme, se preparando para sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro. E também vamos falar da espetacular vitória. Viva os meninos da Vila! Viva o Santos, que virou o jogo em cima do São Paulo depois de estar perdendo de 2-0 no segundo tempo espetacular do Santos. E também o Neymar, que ainda não se recuperou e vai ser baixa do Santos no jogo contra o Vasco. É uma pena, mas como se diz, futebol é isso daí. Às vezes você tem o craque e não pode usar ele dentro de campo. Mas olha, uma vitória dos meninos da Vila lá em Cotia contra o São Paulo, espetacular. Depois de um primeiro tempo igual para os dois times, é claro que o São Paulo saiu vencendo por 2-0. Uma bela jogada do menino São Paulino lá, que invadiu a área do Santos, driblando todo mundo e acabou fazendo um bonito gol. E depois da, como se diz, do azar lá do João Alencar, que acabou dando um balãozinho na bola, mandou para o fundo do gol do Santos, e aí fazendo 2-0 para o São Paulo. Mas o Santos voltou para o segundo tempo diferente, procurando o jogo, procurando tocar a bola, e acabou fazendo 4-2 em cima do São Paulo. Uma bela de uma vitória dos meninos da Vila. Lembrando que esse é o segundo jogo do Santos fora da Vila, fora do CT Rei Pelé, fora da Vila Belmiro, onde quer o Santos vai jogar nesse campeonato lá em Santos. Mas a verdade foi uma só. Um belo de um segundo tempo, eu que já peguei o primeiro tempo já no finalzinho, porque estava na estrada, mas consegui ver todo o segundo tempo, depois eu vi os melhores momentos, e aí a gente pode dizer sim que foi aquele primeiro tempo onde o Santos também teve chances de fazer o gol dele, mas não fez. E o São Paulo acabou fazendo um belo de um gol e depois o João Alencar fazendo o segundo gol do São Paulo. Mas veio um segundo tempo espetacular para os jogadores do Santos. Os meninos da Vila não tomaram conhecimento, parece que teve aquele ânimo no intervalo e falou assim: nós temos condições também de fazer gols. E aí foram logo 4 gols. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Henrique fez para o São Paulo um belo de um gol. E aí, aos 39, o João Alencar contra, naquele balão para a área lá, cobriu o goleiro do Santos, o Rodrigo Falcão, e acabou o São Paulo fazendo aqueles 2-0. Quando o São Paulo achava que estava tudo tranquilo, tudo sossegado, aos 7 minutos, uma bela jogada do Vinícius Lira pela esquerda, o cruzamento rasteiro, e o PP Firmino só escorou a bola para o fundo do gol e acabou diminuindo para o Santos. E aí, aos 13 minutos, o Luca Meireles fez mais um para o Santos, depois da bela jogada do Rodrigo Falcão, que saiu jogando rápido com ele pela esquerda, ele ganhou do lateral de São Paulo e de fora da área acabou chutando e fazendo o empate do Santos 2-2. E aí, logo depois, aos 29, um golaço do Luca Meireles. Quando ele recebeu a bola ali na entrada da área, antes que o Santos tocou muita bola, tocou para um lado, virou para o outro, girou para cá, para lá, até a bola chegar no Luca Meireles. E ele, de letra, fez o drible no jogador do São Paulo e, por cobertura, fez um belo de um gol. Um gol que a gente pode se dizer assim, porque hoje os narradores, para eles, todos os gols são golaços, golaços. Eu, quando comecei a torcer para futebol, golaço era como esse do Luca Meireles. Aí o locutor lá, ele enchia a boca para gritar golaço. Agora hoje, qualquer golzinho aí, os caras gritam golaço, golaço. Golaço para mim é diferente, foi esse do Luca Meireles. Esse foi um golaço, sim. E aí depois, no finalzinho do jogo, prevaleceu a lei do ex, o Enzo Boer, que acabou entrando já no final do jogo e acabou numa jogada ali pela direita ali, onde o menino do Santos, esqueci, fugiu agora o nome dele, fez o cruzamento e ele acabou dominando a bola no meio do zagueiro de São Paulo. Mostra que conhece, hein? Mostra que conhece esse menino, hein? Acabou dominando a bola e já de virada, batendo, tirando do goleiro do São Paulo. Então,
uma bela de uma jogada de um placar para o Santos que se encontra agora em terceiro colocado no grupo, ó, a competição está assim, ó, o Cruzeiro está com 9 pontos em 3 jogos, o Red Bull Bragantino com 7 em 3 jogos e o Santos com 7 em 3 jogos. Só que o Santos jogou 2 fora, o Bragantino também. E o Cruzeiro jogou duas dentro de casa. Tem o Internacional com 6 pontos, o Palmeiras, que tem 2 jogos com 6 pontos, e o Corinthians com 5, o Cuiabá com 4 e o São Paulo com 8 pontos, com 4 pontos ganhos. Esses seriam os 8 primeiros colocados do campeonato. Mas, na realidade, é o futebol que eu gosto muito de acompanhar, e é como eu estou falando aqui, eu venho falando aqui no canal aqui, vai ter muitos jogos bons do Sub-20 para a gente acompanhar. Aqueles que gostam de acompanhar as categorias de base, não vai faltar jogo interessante para se acompanhar. E os meninos do Santos estão bem. Apesar de dar toda aquela bobeira lá no início do primeiro tempo, mas eles estão sabendo o que quer dentro de campo. Vamos aguardar, quem sabe podemos ter um pouquinho de alegria mais no final do campeonato. O Santos jogou assim, ó, com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, depois o Samuel, o João Ananias e o Vinícius Vira. Joga muita bola esse Vinícius Vira, hein? O Profeta, depois o Cauã Pereira, o Gustavo Henrique e o Rodrigo César, depois o Adrian, o Rafael Freitas, depois o PP Firmino. Me parece que o Rafael Freitas saiu machucado, me parece, não tenho certeza, porque eu não estava vendo esse jogo ainda, O Padula que fez o gol lá, que fez o cruzamento para o Enzo Boer fazer o gol. Depois do Rodrigo Freitas, o PP Firmino, e depois o Padula entrou também, o Matheus Xavier, o Enzo Boer, depois do Enzo Boer e o Luca Meireles. Esses foram os meninos que venceram o São Paulo de virada lá em Cotia por 4-2, depois de estar perdendo de 2-0. O próximo jogo do Santos agora é contra o Palmeiras, lá na Vila, no CT Rei Pelé, às 15 horas, na quinta-feira, da próxima quinta-feira. Esperamos aí que o Santos, os meninos, possam começar a virar a história contra o Palmeiras. E vencer o Palmeiras seria muito bom para o Santos, porque seria bem interessante para a classificação do Santos. Vamos aguardar e esperar, porque vai ser outro jogo muito interessante. É uma pena que um jogo desse é às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, um jogo desse daí devia pelo menos aí para 7 horas da noite, ou 6 horas da tarde, da noite já, seria mais interessante. Mas como se diz, quem manda é os caras, e os caras sabem o que faz, né? E a gente só tem que acompanhar e ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o Pedro Caixinha, eu acredito que ele já tem o time na cabeça que vai jogar contra o Vasco. Porque o Santos não vai ter mesmo o Neymar, que não tem condições de jogo. Olha, o Neymar, aquela história, é como todos os santistas sabem, o Santos escondeu, o Neymar escondeu, todo mundo escondeu que o Neymar, ele se machucou mesmo, foi no jogo contra o Novo Horizontino. Aí depois veio aquele raio daquele carnaval lá, e acredito que o Neymar descuidou, não se cuidou, e aí agravou mais. Talvez um tratamento mais intensivo ali poderia ser mais interessante, mas a realidade é que acabou o Neymar talvez extrapolando um pouco, e aí estamos passando por isso hoje. O Santos vai fazer a estreia no Campeonato Brasileiro sem o Neymar. É uma pena que a gente queria ver o Neymar dentro de campo, porque nós não sabemos se o Neymar vai renovar com o Santos para mais até o final de 2026, e se eu fosse ele, eu fazia isso daí, porque, não sei, não vai adiantar agora fazer toda a pressão para jogar, porque vai estar chegando ao fim o contrato do Neymar, e fazer pressão para poder jogar, para poder fazer mais jogos. Neymar tem que entrar em campo bem. Neymar tem que entrar em campo muito bem preparado, porque não vai adiantar só entrar e depois talvez aí surgir mais uma contusão dessa daí e perder mais aí 3, 4 jogos aí
aí enrola tudo para o Santos. Então vamos esperar aí que vai ser definido tudo isso daí. Uma coisa que eu não estou entendendo bem, é que está todo mundo aí dando o técnico do Real Madrid na seleção. O Dorival ainda é técnico da seleção, acho que vai definir amanhã. Mas eu acredito que vai ser meio difícil o Dorival ficar na seleção. Eu acredito que amanhã vai ter o fim disso daí. Mas está todo mundo falando o técnico do Real Madrid na seleção. Ou se não, o Jorge Jesus. Agora, se é que a CBF está contando com o Neymar na seleção brasileira, você vai trazer o Jorge Jesus, já que teve essa treta aí entre Neymar e Jorge Jesus? Você já imaginou o Jorge Jesus? Porque é assim, esses treinadores, eles não querem saber, eles vão vir, eles vão querer mandar. É eles que vão mandar, e tá certo, no meu ponto de vista, tem que ser assim, que tem que mandar mesmo o treinador. O presidente, ele só paga e ele compra. Agora, dentro de campo lá, quem escala é o treinador. Aí o cara vai ter razão. Mas como já teve essa rusgazinha aí do Jorge Jesus com o Neymar, e aí? O Jorge Jesus chega aqui no Brasil, treinador da seleção brasileira, aí vai ficar a nação brasileira, quer dizer, a nação brasileira não, né? Uns 80% da nação brasileira pedindo o Neymar na seleção. E o Jorge Jesus pode engrossar o caldo e querer mostrar que ele é ele e não levar o Neymar. Ou alguém vai me desmentir isso daí? Porque se já teve esse atrito lá, será que não vai ter aqui na seleção brasileira? Então, o presidente da CBF tem que tomar cuidado com isso daí, porque ele pode estar procurando aí, de repente, um treinador e trazer um problema também para a seleção brasileira. Trazer um problema também para a seleção brasileira, porque ele já dispensou o Neymar lá no time lá, no Al Hilal lá. E agora, ele vem aqui e pode, de repente, fazer uma treta com o Neymar e não levar o Neymar também para mostrar que ele estava certo. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Vamos ver. E aí, vamos aguardar aí, esperar quem será esse time que o Pedro Caixinha vai mandar em campo. Mas eu acredito que vai ser mais ou menos por aí, ó. Brazão, Shermão, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, o Schmidt, o Gabriel Bom Tempo estão falando que o Barreal está treinando no lugar do Neymar, e eu acredito ali que vai ser o Roleiser, o Guilherme e o Tiquinho. Eu acredito que mesmo o Soteldo e o Rincon tendo chegado pela manhã no Santos, mas eu acredito que deve o Soteldo acabar segurando no banco de reserva, até mesmo porque diz que ele jogou o tempo inteirinho na vitória da Venezuela pela Copa América. Vamos aguardar e esperar aí, porque, como se diz, está funilando. Amanhã é sexta, depois de amanhã é sábado, e aí chega o domingão para nós ver como será esse Santos dentro de campo. A verdade é uma só. O Santos não pode se acostumar a jogar só com o Neymar. O Santos tem que saber jogar com o Neymar e sem o Neymar. Como se diz, deixa o Neymar a cereja do bolo, para quando ele jogar, ser a diferença. Mas quando ele não jogar, o Santos tem que dar conta do resultado dentro de campo. Não podemos ficar só esperando pelo Neymar. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.